Comecei a ver um círculo girando, com rostos que eu mal conseguia nomear. Jesus, Maomé, Buda, Zoroastro. Cada um olhava dentro de mim e dizia: "Você é eternamente amado." Mas eu não estava morrendo. Então por que meu espírito havia saído do corpo? Eu estava deitada em minha cama, tentando dormir, quando ouvi uma voz masculina clara, profunda e serena chamando meu nome. Susan. Abri os olhos. Não havia ninguém no quarto, mas a voz ainda vibrava dentro de mim. Foi como se tivesse vindo de dentro da minha cabeça, ou talvez de um lugar muito mais distante. Naquele momento, não sabia que estava prestes a começar a maior jornada da minha vida, uma jornada que não envolvia morrer, mas sim acordar para algo eterno. Durante décadas, vivi em conflito com a morte. Quando minha mãe faleceu, de forma repentina, ainda criança, algo em mim se partiu. Perguntei aos adultos o que significava morrer e recebi apenas olhares confusos e respostas vagas. Alguém disse: "É quando você para de respirar." Desde então comecei a ter medo de dormir. E se eu esquecesse de respirar? E se, como ela, eu não acordasse mais? Anos depois, os ataques de pânico começaram, fortes, incontroláveis. Meu corpo parecia escapar do meu comando, como se houvesse algo me puxando para longe, para fora de mim. E então, durante um desses episódios, algo impossível aconteceu. No meio do desespero, ouvi claramente uma voz gritar: "Susan!" Era a voz da minha mãe. Eu não ouvia essa voz desde sua morte e ainda assim, eu sabia que era ela. Essa experiência me forçou a buscar ajuda. Comecei terapia, mergulhei em meditações e explorei caminhos que jamais havia considerado. E foi aí que descobri as experiências de quase morte. Comecei a ler relatos, pessoas que tinham morrido por alguns instantes e voltado com mensagens de amor, luz e transformação. Era como se todos falassem de um mesmo lugar, de uma mesma verdade, algo que eu mesma sentia há muito tempo, mas não sabia nomear. Certo dia, fui até Chicago para assistir a uma palestra de um homem chamado Howard Storm, um ex-ateu que teve uma EQM profunda e transformadora. Ao ouvir sua história, percebi que o que eu buscava não era religião, mas sim conexão. Ele havia conhecido a escuridão, mas foi salvo por uma luz indescritível. E naquele momento eu soube. Não precisava morrer para me aproximar dessa luz. Ela já estava tentando me alcançar. Voltei para casa decidida. Comecei a meditar diariamente. Os primeiros dias foram silenciosos, vazios. Mas continuei. Até que um dia, uma pergunta surgiu em minha mente. Devo me divorciar? Naquele instante, ouvi a mesma voz masculina responder com firmeza: "Você tem um casamento?" Fiquei em choque. Sim, estava casada há 31 anos. Mas será que aquilo ainda era um casamento? Ou só um papel assinado? A partir daí, as visões começaram. Vi 2 carros de polícia passando em sentidos opostos, com luzes acesas. Fui consultar uma médium espiritualista. Ela me disse: "Um carro é você, o outro é seu marido. Estão indo em direções opostas e cada vez mais rápido." Foi assim que entendi que minha vida precisava mudar e que a resposta não viria de fora, mas de dentro, desse canal sutil que havia se aberto. Comecei a ter sonhos premonitórios. Em um deles, vi um acidente de carro. Dias depois, aconteceu exatamente como no sonho. Em outro, vi aranhas gigantes, que para mim passaram a significar doença ou morte iminente. Cada símbolo parecia ser um código enviado de um lugar mais elevado, como se o universo me treinasse para escutar melhor. Percebi que estávamos todos conectados a algo muito maior do que acreditamos, que nossos medos, nossas dores, até mesmo nossas perdas, faziam parte de um plano traçado antes mesmo de nascermos. Os EQMs não eram histórias isoladas, eram lembretes de que somos luz, de que a morte não é o fim, e de que mesmo sem morrer podemos despertar. Na minha próxima meditação vi algo diferente, um campo de energia, rostos girando dentro de um mandala, Jesus, Maomé, Buda, Zoroastro, como se todas as crenças, todas as culturas estivessem dizendo a mesma coisa: você é amado, incondicionalmente, eternamente. Eu comecei a chorar. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Era como se, finalmente, estivesse lembrando de algo que sempre soube. E ali, naquela luz, percebi. A verdadeira experiência de quase morte não é a que nos separa do corpo, é a que nos reconecta à alma. Naquela noite, depois da visão dos carros de polícia cruzando-se em sentidos opostos, eu não consegui dormir. Sentia que algo maior estava sendo comunicado, como se o universo estivesse me dizendo que o caminho com meu marido e o meu próprio destino espiritual já não eram mais paralelos. Comecei a prestar atenção em tudo. Sonhos, sons, símbolos. Acordava no meio da noite com frases completas na cabeça, como se alguém as tivesse sussurrado com urgência. Foi aí que recebi a mensagem mais clara de todas.
Durante uma meditação silenciosa, ouvi, nitidamente, uma voz masculina vindo do lado esquerdo da minha cabeça. Ela disse: "Você tem um casamento?" A princípio me revoltei. Claro que eu tinha. 31 anos de vida juntos. Mas então veio o silêncio. E com ele, a verdade. Não era mais um casamento. Era uma assinatura, uma formalidade. Não havia mais troca de alma. Não havia presença viva. Eu estava numa união que já havia se encerrado, espiritualmente, há muito tempo. Comecei a ver imagens, símbolos, e eles não paravam. Um carro de polícia representava alerta. Um cão, amor incondicional. Aranhas me davam avisos de morte iminente ou doenças severas. E tudo isso percebi não vinha de fora, vinha de dentro. Era como se meu subconsciente estivesse, finalmente, se conectando com algo superior. Algo que sempre esteve comigo. Um plano, um acordo, um contrato. O que mais me tocou foi perceber que não estava só. Durante uma meditação mais profunda, visualizei meu espírito sendo levado para um lugar de luz. Não era uma experiência de quase morte, mas era algo transcendental. Um espaço entre os mundos. Vi minha mãe, aquela que tanto me assustou com sua morte quando eu era criança, e senti que ela nunca tinha me deixado. Ela estava ali, guiando, acalmando, como se dissesse: "Está tudo se cumprindo." Foi nesse espaço que compreendi sobre os contratos da alma. Antes de nascermos, escolhemos as provas, escolhemos até as perdas, inclusive a perda dela. A dor que tanto temi era, na verdade, a semente do meu propósito. Tudo fez sentido. Cada fragmento da minha história, cada noite em que temi adormecer, cada ataque de pânico, cada silêncio no meu casamento, tudo fazia parte da orquestra silenciosa que me empurrava para este momento de despertar. Então veio a pergunta mais difícil. Você vai aceitar? Era como se o universo estivesse me perguntando: vai aceitar que tudo tem um propósito? Que você escolheu isso? Que mesmo na dor há amor? A resposta demorou. Chorava muito. Mas um dia apenas respirei e disse: sim. A partir daí, minha vida tomou um novo rumo. Fui voluntariar no escritório central da IANDS, a Associação Internacional de Estudos de Experiências de Quase Morte. Fui apenas por alguns dias para fugir do calor de Tucson, mas nunca mais fui embora. Hoje, sou gerente administrativa lá. Falo diariamente com pessoas que viram o outro lado, que flutuaram fora de seus corpos, que encontraram anjos ou luzes ou seus animais, que morreram e voltaram diferentes. Eles me ensinaram mais do que qualquer livro, e eles também me disseram algo unânime. Se você quer sentir o que sentimos, medite. E foi o que fiz. E ainda faço. Todos os dias. Hoje entendo que minha missão é ser ponte, traduzir entre mundos, dar voz àqueles que voltaram do silêncio e, principalmente, lembrar a você que você é profundamente amado. Mesmo quando não sente, mesmo quando está em queda livre, mesmo quando tudo parece ruir. Você é uma centelha eterna da luz. Você é parte da matemática divina e cada detalhe da sua história, até mesmo a dor, está te moldando para algo maior do que imagina. Nada é por acaso. E se você chegou até aqui, talvez essa também seja parte do seu contrato. Se essa história tocou seu coração, talvez não seja por acaso. Susan não precisou morrer para despertar, e talvez você também não precise. Porque às vezes a vida nos chama através de sonhos, intuições, sinais, e cabe a nós escutar. A mensagem que ela ouviu: você é amado, incondicionalmente. É também para você, mesmo nas suas dúvidas, mesmo nas suas perdas, mesmo quando tudo parece escuro. Se você sentiu algo diferente assistindo até aqui, talvez esta seja a sua hora de lembrar quem você realmente é. Uma alma eterna, parte de um plano muito maior do que parece. Nos conte, você já teve algum sinal, sonho ou sensação que mudou sua forma de ver a vida? Compartilhe nos comentários. Vamos continuar despertando juntos.